pessoal, olha eu aqui de novo. E aí, estão preparados para um pouco mais de conhecimento sobre o Canadá? O vídeo de hoje eu dividi ele em duas partes, falando um pouco sobre os motivos que a gente está imigrando para um outro país. E na segunda parte, a gente fala um pouco mais do porquê que eu e minha esposa escolhemos imigrar para o Canadá. Estão preparados? Então vamos! A verdadeira estrela é essa aqui. E... Bestalhada. Por que tu fez isso, hein? Eu? Tem que olhar... A câmera é onde, hein? A câmera é aqui, ó. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? De novo por aqui. Aqui eu estou hoje com a minha esposa, Heloísa. E aí a gente vai dividir um pouco desse processo que foi a escolha para o Canadá, né? O que motivou a gente a chegar nesse país. Mas primeiro a gente vai dividir em partes esse vídeo. Primeiro a gente vai falar dos nossos motivos pessoais, do porquê que a gente escolheu ir para o Canadá. E no segundo momento a gente fala de como a gente escolheu o Canadá. Ok. E aí, pessoal, primeiramente vocês precisam ter um background da gente, né? Eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em MBA em gestão empresarial e sou professor de pós-graduação também, mas hoje minha maior carga horária é no trabalho de gestor de custos industriais, numa indústria mediana de produção de latas de embalagem aqui em Pernambuco. E aí foi pontos de conversa e atrito diversas vezes com meu pai, com a minha mãe, sobre essa questão de abandonar, né, toda uma carreira que eu tenho aqui, de um profissional bem sucedido, né, e apostar em imigrar para um outro país. Aí, Luísa? Eu sou formada em jornalismo, me formei em 2019, no final de 2019, graças a Deus. E hoje eu não trabalho na minha área, tanto por conta da pandemia e tanto por conta que a gente vai embora e eu não queria criar raízes aqui. Porque na área de comunicação, geralmente, na área que eu quero, por exemplo, eu quero ser repórter, então eu não queria entrar num lugar e logo após ter que sair, entendeu? Ia ser muito difícil pra mim, então eu quero começar a minha área lá fora mesmo. E hoje em dia também eu faço vídeo pra internet, então assim... sigam ela lá no TikTok e no Instagram também. Então, pessoal, nesse primeiro ponto a gente vai destrinchar um pouco da forma com que a gente chegou no Canadá, né? Eu tô filando aqui um pouco porque é um material bastante denso. Até aconselho vocês a ir lá no blog, dar uma olhada no material completo e acompanhar a gente também no Instagram, tá? Primeiro ponto seria a cultura e o desenvolvimento do conhecimento. Vê, desde cedo, graças a meu pai e minha mãe, a Heloísa vai falar a parte dela, eu fui instruído a procurar se desenvolver culturalmente, conhecer outros países na medida do possível, né? Hoje eu tô com 31 anos, então demorou 31 anos para poder ter essa experiência de sair do país. E meu pai ele sempre me incentivou a isso, a procurar cultura, a procurar desenvolvimento, a ler, a entender que existem outros países e que isso tudo faz parte de um todo, né? Então... eu escolhi mais, eu sempre tive vontade de ir pra fora do país, né, seja para os Estados Unidos, seja pro Canadá, só que casou que ele tinha esse desejo de ir pro Canadá, né, tipo, se apresentou a mim, esse desejo de ir pro Canadá, e aí, como a gente é casado e eu não quero me separar dele, aí eu escolhi, já bati o martelo, então vou pro Canadá. E isso também não quer dizer que seja a última parada também, né? A gente até já pensou em ir pra Portugal e tudo mais, só que a gente acabou vendo que o Canadá realmente tinha melhores oportunidades de crescimento para nós dois, principalmente para mim, que acabei de me formar na faculdade de jornalismo. Então, assim, é uma oportunidade de ouro. O segundo ponto seria o incentivo a aprender outras línguas, né? De novo entra as figuras orientadoras do meu pai e da minha mãe, sempre me incentivaram a buscar um novo conhecimento, a desenvolver uma língua nova. E aí tem uma brincadeira que até hoje eu brinco com meu pai, que em um momento ele disse, olha, o que é que você acha, né? Eu estava lá nos meus 12, 13 anos. O que é que você acha de aprender uma língua nova? Isso vai ser importante para você, isso vai desenvolver você e ajudar você profissionalmente, pessoalmente. Aí eu, pô, massa,
eu quero aprender espanhol, porque eu tenho vários amigos que viajam para a Espanha, Argentina e trazem várias experiências de lá. Aí, não se preocupe não, eu já matriculei você no curso de inglês, você começa na próxima semana. Aí eu, oi? Então assim, desde cedo, né, eu fui incentivado a procurar essa língua, o desenvolvimento dessas novas línguas, seja o espanhol, o inglês, o francês. Eu fiz vários e vários anos de inglês, tá? Cursos na cultura inglesa, Wizard, CCA, e finalizei no Senac. Então deixo aqui a dica para quem reside próximo ou tem a capacidade de poder pagar e estudar no Senac, que é um curso de línguas fenomenal, tá? Que não patrocinou esse vídeo, inclusive. Mas no meu caso é diferente, eu aprendi inglês sozinha. E como as outras línguas que eu tenho aprendido, eu aprendi sozinha, porque justamente eu não tive... Não que meus pais não me incentivaram, mas também não tinha muito uma procura, sabe? E então eu aprendi ouvindo música, vendo filme, que é uma dica muito boa também, porque muita gente não tem condição de pagar um curso de inglês. Exatamente. Então, e hoje na internet tem muito curso de inglês grátis. Eu sei que nem todo mundo consegue acessar a internet, mas assim, é uma forma, entendeu? Todo mundo consegue pelo menos acessar uma música, alguma coisa desse tipo. Então, escutar música em inglês, lendo a legenda, ver filme também com legenda, é muito importante. Para qualquer língua, você vai vendo tanto que vai absorvendo sozinho, que foi o meu caso. Eu não estava procurando aprender inglês, mas aprendi. E aí, pessoal, a gente entra no terceiro ponto, que é a realidade injusta, né? Que a gente vive hoje no nosso país, querido Brasil. Mas que para um casal como nós, de classe média, a gente tem tudo, né? A gente tem casa, a gente tem carro, a gente tem internet, a gente tem comida, a gente cuida de bichos, que vocês vão conhecer futuramente. A gente tem uma estrutura boa de vida, mas isso vem com um custo agregado muito alto, tá? A gente, para poder manter esse padrão de vida, a gente gasta muito dinheiro. Eu gasto mais de 70% da minha renda. Então, assim, esse é um dos grandes motivadores de a gente ter optado por sair do país nesse momento. Porque, infelizmente, né, eu como professor, eu também passo muito isso para os meus alunos, de dizer que, infelizmente, se a gente quiser a mudança, a gente primeiro tem que promover ela e vai ter que esperar ela por 2 ou 3 gerações, até isso maturar e as próximas gerações fazerem com que isso aconteça, a mudança que a gente quer agora. E como eu não tenho 2, 3, acho que a gente não tem, né, 2, 3 gerações para esperar, ou seja, a gente está falando aí de 20, 30 anos, então a gente optou por sair do país e aí a gente entra na segunda parte do vídeo de explicar para vocês como a gente escolheu o Canadá. Então, pessoal, muita gente pergunta, né, principalmente familiares, amigos, perguntam, por que vocês escolheram o Canadá, né? Por que não outros países? Tem tantas outras oportunidades no mundo de hoje. E a resposta que eu sempre dou é a seguinte, bicho, foi um conglomerado de coisas, através de uma escolha que a gente fez, a gente ranqueou alguns países e a gente chegou no Canadá. Mas como, né? Primeiramente vocês têm que entender que a gente possui amizade, né? Principalmente jovens como hoje, interligados, internet, enfim. Eu tenho muitos amigos ao redor do mundo. Hoje tem gente na China, eu tenho amigos na África, eu tenho amigos na Argentina, no Canadá, nos Estados Unidos, Irlanda, enfim, ao redor do mundo. E essas pessoas, elas compartilham suas experiências. Quando vêm visitar familiares, a gente se encontra, a gente conversa e eles trocam suas experiências. Então a gente foi colhendo esses depoimentos, a gente foi também fazendo nossa pesquisa e a gente selecionou, né, de vários países, 3 países que a gente vai falar agora, que seria Portugal, Nova Zelândia e efetivamente o Canadá, né? Aí no primeiro ponto, a gente tem uma grande amizade, né, com um casal de amigos que hoje se encontra em Portugal há 2 anos, são grandes amigos. Karen e Rafael. Karen, se você tá ouvindo isso, tá vendo esse vídeo, eu te amo muito, eu tô com saudade. Beleza, é isso mesmo. Eles foram, estão super bem lá, estão se dando bem com o país, se desenvolveram e sempre falam pra gente, venham pra cá, deixem o país, venham, então essas experiências também. E aí a gente levou em consideração Portugal. Só que aí a gente tem que olhar os lados positivos e os lados negativos. O lado positivo é a língua, né? A gente estaria falando português, essa proximidade com amizades, que também tenho amigos que moram em Portugal. E a questão da facilidade para brasileiros entrar em Portugal e conseguir se desenvolver. E aí aí os pontos negativos, né, de Portugal seria a economia, que todo mundo sabe é 10 anos-luz melhor do que a do Brasil, mas é uma das piores da Europa.
E isso traz uma dificuldade para conseguir empregos, para você conseguir pelo menos iniciar num emprego que consiga lhe ajudar a emigrar. Enfim, essa dificuldade barrou a gente um pouco. Outra coisa também seria a questão do clima, né? Mas aí vocês vão poder dizer, mas o Canadá é pior. Mas enfim, é uma mudança drástica, né? Se a gente fosse, a gente iria para a região norte de Portugal, que é um pouco mais frio, a região do Porto. Mas seriam esses dois pontos negativos, a questão da economia e do clima, tá? O segundo país que a gente selecionou também seria a Nova Zelândia, né? E aí muita gente pode achar que foi por causa do cenário lá do Senhor dos Anéis, que a gente é fãzaço, mas não. Por mim já valia daí, entendeu? Já valia daí. Mas não é só isso, né? O país ele também é altamente desenvolvido. Eles têm IDH, tanto o Canadá quanto Nova Zelândia, geralmente fica ali brigando entre o terceiro e quarto lugar com o melhor IDH do mundo, né? E para quem não sabe, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que congrega várias percentuais de diversas coisas, saneamento básico, educação, segurança, enfim. E a Nova Zelândia, ela também tem uma economia bastante forte, bastante desenvolvida e também auxilia muito novos imigrantes. E aí, pessoal, os pontos negativos da Nova Zelândia seriam a distância, né, do Brasil. Para quem sabe, para chegar lá é mais ou menos entre 25 e 30 horas de voo, né, sem contar aí as horas em aeroportos esperando, enfim. Isso dificulta muito, porque por mais que a gente esteja saindo do país, a gente não quer quebrar os vínculos que a gente tem aqui, como mãe, pai, irmãos, amigos, enfim. E isso dificulta, né? 30 horas, se acontecer alguma coisa, a gente precisar socorrer, precisar não estar que aqui. Estando no Canadá a gente vai conseguir chamar um Uber e vir aqui, né? Mas vai ser mais rápido, né? A gente tem voos direto de Toronto para São Paulo e que em 10, 12 horas a gente já conseguiria estar aqui. Diferente de uma distância de 30 horas de voo, né? Como vocês devem saber. E aí pecou também a questão da estrutura, da cultura, assim, também ser um choque pra gente, não ter ninguém que resida na Nova Zelândia para compartilhar experiências, enfim. Aí a gente também deixou um pouco de lado e aí chega no país que a gente escolheu para residir, que seria o Canadá. E aí, como falado no vídeo anterior, para quem não viu, por favor, volte lá e veja, a gente escolheu fazer a imigração para o Canadá através do programa do Atlântico, né, com a sigla AIPP, né, que é Atlantic Immigration Pilot Program. E aí, como minha digníssima esposa me auxiliou, a gente optou por ela ir empregada, né, e aí, consequentemente, eu ganhar um visto de trabalho aberto para poder também trabalhar. A experiência, a gente pode até, em um vídeo futuro, pedir para ela compartilhar como foi o processo, as entrevistas, a conversa, os retornos de documentação. Fiquem tranquilos, né, que a gente eu vou disponibilizar no canal toda a nossa timeline e aí em outros vídeos a Heloísa volta para compartilhar essa experiência. Então, gente, para finalizar é isso. A forma com que a gente escolheu o Canadá foi dessa forma, a gente ponderou, né? E olhe, existem vários outros pontos, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu trouxe aqui só alguns e aí eu aconselho de novo a vocês a irem lá no blog e acompanharem a matéria completa, né? Tem todas as nossas experiências, vão estar lá semanalmente, vocês podem... Prometeu. Prometeu, hein? Mas vai ter, toda semana vai ter material lá no blog para vocês acompanharem o nosso desenvolvimento. Infelizmente a gente ainda está no país por causa da pandemia, mas o nosso processo não para, né? A gente já deu entrada no PR, né? Já deu entrada no visto de trabalho também, só está esperando o VAC voltar a funcionar. E aí a gente vai atualizando vocês nos próximos vídeos, tá? Obrigado se vocês acompanharam até aqui, até a próxima.